Alô, alô, gente linda, gente boa de Deus. Que alegria começar a semana com você nesta terça-feira. E eu cheguei de viagem ontem à noite, tinha muita coisa para atualizar com a minha mulherzinha, muita saudade. Só fui dormir depois das 4h30, 5 horas, mas acordei 7h45 para atender algumas coisas da casa, algumas pessoas que estão vindo nos ajudar a fazer alguns reparos aqui. E voltei para dar mais uma pequena descansada. Daí nós estamos começando um pouco atrasados, mas eu não tenho tempo a perder. E quero ler com você em Mateus, no capítulo 14, nos versos de 34 adiante até o verso 36, o seguinte. Você lembra, não é? Jesus sobre as águas. Nós ficamos a semana passada toda e um pedacinho da anterior falando exclusivamente no texto de Mateus 14, de 22 a 33. E aí, na quinta passada, eu parei, disse que hoje nós continuaríamos como fazemos sempre há 1 ano e 10 meses. Então, o que se segue em Mateus, no capítulo 14, é isto. Então, estando já na outra banda do mar da Galileia, ali naquele ambiente que eu descrevi várias vezes a você, entre Cafarnaum e Betsaida, naquela diagonal que eles tinham feito das antigas montanhas de Amon, hoje na Jordânia, do outro lado do mar da Galileia, na direção entre Cafarnaum e Betsaida, eles chegaram. Esse mar da Galileia é também chamado de Lago de Genezaré, de mar de Tiberíades, de mar de Magadon, de mar da Galileia. Enfim, ele tem nomes diferentes. Embora ele não seja grande, o perímetro aqui em Brasília do Lago Paranoá é maior. O mar da Galileia tem 80 e poucos quilômetros de perímetro para você dar a volta de carro. Aqui você precisa de uns 50 quilômetros a mais para dar a volta no perímetro todo do Lago Paranoá, porque ele é mais sinuoso. E o Mar da Galileia, como diz o termo hebraico que o define, Galil, significa círculo, ele é praticamente ovalado. Tem 12 quilômetros de largura e 22 de comprimento. Então ele não é uma roda, mas ele é arredondado, é um ovo pontiagudo nas extremidades norte e sul. Bom, isso é uma súmula praticamente desnecessária, exceto para aqueles que têm algumas curiosidades. E o texto diz aqui, então, estando já na outra banda, chegaram à terra firme, em Genezaré, e reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, todas as cidades e aldeias naquela região, e trouxeram-lhe os enfermos. E lhe rogaram, preste atenção, que ao menos, pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Isso é o que diz o texto de Mateus. Agora, como eu já adiantei antes, para quem me assistiu falando no YouTube, ou no nosso grupo particular, que está aí na bio do meu Instagram, onde eu também falei nos stories, e lá na bio, no grupo chamado Find the Others, qualquer um pode entrar, desde que não seja chato. É o único pré-requisito. Não paga nada, mas não pode ser chato. Gente chata, por favor, não vá para lá. Então, fique fora. Vá, dê a sua olhada, abelhudada. Tente não incomodar, por favor. Mas quem quiser ser parte de uma coisa mais amiga, próxima e engajada, na bio do meu Instagram tem lá o Find the Others, acha os outros.
chame outros da mesma qualidade de consciência. Eu tinha dito que nós iríamos começar mais tarde e agora está provado porque que eu disse que iríamos começar mais tarde. E como eu também adiantei, eu quero ler e ter como referência para a nossa conversa no dia de hoje o texto de Marcos, o sinóptico de Mateus 14, 34 a 36, aqui em Marcos 6, de 53 a 56, que diz a mesma coisa com alguns interessantes acréscimos. E o que é que se diz aqui em Marcos? Você está me vendo, prestando atenção, todo mundo comigo? Olha só, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, o povo lá daquela região, entre Cafarnaum e Betsaida, daquela região praiana, pescadores e agricultores e pessoas que ali viviam, reconheceram Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para que ouvissem, para que onde quer que ouviam, onde ele estava, onde quer que ouvissem que ele estaria, para lá levavam os seus enfermos e os enfermos afluíam. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou descampados, punham-lhe os enfermos nas praças, nos descampados, nas portas das cidades ou aldeias, rogando-lhe que os deixasse os enfermos, pelo menos tocarem, ao menos tocarem na ponta das suas vestes, na ponta das suas vestes. Como diz Marcos 5, falando da mulher do fluxo hemorrágico, ao menos tocasse nas orlas, na orla das suas vestes. E quantos a tocavam, esses todos saíam curados. Vocês vejam que a narrativa de Marcos é idêntica à de Mateus, ela só tem alguns detalhezinhos a mais. Pois são esses detalhezinhos a mais que nos interessarão muito no dia de hoje. E uma coisa que eu quero começar falando, tendo deixado a temática de Jesus caminhando por sobre as águas, tem a ver com essa sequência e com o fato que todos os dias me inquieta a vida inteira. A vida inteira. É um problema que ele apenas se ameniza um pouco na minha vida. De vez em quando eu tenho períodos de férias dessa angústia. Do contrário, na maior parte do tempo, ela está sempre latentemente se manifestando em mim. E o que é isso? E o que tem a ver com o que aqui está dito? Preste atenção. É o fato de que cada vez mais a gente vê essa polarização, todas duas altamente mentirosas, falaciosas, enganosas e alheias à realidade do Evangelho, mas praticadas em nome de Jesus, em nome do Evangelho, ou em nome da consciência do Evangelho. A saber, de um lado, você tem os que falam de cura, cura, milagre, 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 mas é tudo fajutice. Não tem poder de Deus se manifestando. Não tem Espírito Santo. O que você encontra são histerias, sugestões, hipnoses grupais, as mais variadas manipulações, induções, programações mentais, condicionamentos, realizando aparentes curas, e todas curas epidérmicas, superficiais,
que qualquer pessoa com um mínimo de percepção de bom senso, não precisa nem ser de cultura, mas de percepção e de bom senso, não precisa ser nem de consciência científica. Repito, apenas percepção e bom senso, discernimento. Olha e enxerga a malandragem, a fajutice, o condicionamento grupal, a doença coletiva, o espírito de manada sendo levado naquela expectação de que eu serei curado. E são curas que não realizam nada. No dia seguinte, o cara está capenga de novo. Ou no mesmo dia, 3 horas depois, o joelho está doendo, o cotovelo não sara. O problema de pele, a coceira volta. O mal-estar estomacal retorna imediatamente. A dor de cabeça crônica, que é fácil fazer parar por condicionamento, dá aquela aliviada. Mas aí o indivíduo sai, às vezes, no ônibus, no caminho de volta para casa, já está tudo de volta lá. Porque foi apenas uma suspensão temporária. Não foi Jesus. Não foi o Espírito de Cristo. Não foi milagre operado pelo Espírito Santo. Não foi verdade. Não foi genuíno. Não foi original. Não foi, na linguagem antiga e cansada, de fato, sobrenatural. Foi artificial, foi induzido, foi programado, e só atinge gente de mente fraca, que é praticamente 70%, 80% do pessoal que se entrega a esse espírito de maná, que vão procurando as curas desses curandeiros e botando dinheiro nos gasofiláceos, nas cestas e dando tudo que tem, na expectativa de ficarem curados, e não ficam nunca. E quando sentem alguma coisa diferente, como eu já disse, é passageiro. Vai retornar tudo outra vez. E frequentemente, não raramente, retorna pior. E pior do que pior. Retorna fazendo o indivíduo não só ter a mesma dor, o mesmo desconforto, o mesmo mal-estar, mas agora na alma instala-se uma profunda descrença. Dizendo que Deus nada. A maioria, todavia, não tem nem essa angústia posterior da descrença. A maioria já está tão pré-condicionada que continua falhando, 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 falhando eternamente, amém, botando grana eternamente, amém, porque é o que os lobos vestidos de pele de ovelhas querem e vocês fazem. E fazem de maneira dramaticamente patética contra as suas próprias almas. Isso é um lado da história, que enche a internet, que enche os templos, que alcança milhões de seres alienados, ingênuos, condicionados, guiados, levados, gente descerebrada que desaprendeu o bom senso, o discernimento, a razoabilidade, e que caiu num negacionismo tão horroroso e religioso que eles descreem da possibilidade das ajudas médico-científicas e apelam para as superstições, para os fetiches, para as falsas promessas, para as barganhas, para as trocas com Deus, supostamente. E é isso que você vê o tempo todo acontecendo de um lado. De outro lado, o que eu vejo, e que também me entristece horrorosamente, eu vejo um monte de gente, e a cada geração, isso é uma coisa que atinge especialmente pessoas mais jovens, e eu diria de uns 18, 20 anos, na maior parte das vezes até uns 50, 60 anos de idade. Esse é o período da enganabilidade mais fácil, em que o cara diz, não, eu não sou daquele jeito. Esses
supersticiosos, enganadores, falaciosos, mentirosos, não. Eu sou estudioso, acadêmico, intelectualizado, leio os teólogos, os pensadores mais importantes, considerados os mais profundos, e quase todos esses pensadores considerados os mais profundos, tanto quanto praticamente todos os acadêmicos considerados os mais interessantes e por isso os mais celebrados, tanto quanto os seus alunos ou aqueles que por eles se mostram sempre e totalmente interessados e bebem das suas fontes a largos sorvos e repetem-nos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, com fartura de linguagem incompreensível para os seres humanos da média humana, porque todo ser humano precisa entender o que eu digo. Eu não tenho a permissão de dizer o que ninguém vai entender. Só um grupo mínimo, num masturbatório teológico onde ficam falando uns para os outros, os mesmos para eles próprios. E se regozijando como se tivessem iluminado o mundo nessa seita gnóstica de exposição de conhecimentos. E não passa disso. Agora, no meio deles, não há nenhuma ênfase no poder de Deus, nem no conhecimento experiencial, nem tampouco na vivência existencial de Jesus. Para eles, Jesus é um corpo, objeto de estudo, é uma história defunta que sofre autópsia o tempo todo. Mas é um pessoal que não ora, é um pessoal que não tem nenhuma expectação de graça, de intervenção, de milagre, de manifestação de Deus. É só discursividade após discursividade. É reflexão sobre reflexão. É o manifestar de um orgasmo intelectual de uns para com os outros, como eu disse há pouco, é um masturbatório contínuo que não gera nada, não engravida nada, não produz coisa alguma, não faz ninguém conceber, nem traz nada de Cristo à luz, genuinamente na vida das pessoas. Só alimenta a vaidade, só alimenta a arrogância da sabedoria, só alimenta o pseudo-conhecimento. É um conhecimento, todavia, destituído de fé, de esperança e de amor. E é um conhecimento carregado de frente, tapume, máscara e expressão. Porque não produz nenhuma transformação, nem metamorfose profunda na vida daqueles que anunciam essas coisas. Então eu, por exemplo, existo nesse mais de meio século pregando o Evangelho, da graça de Deus, a mesma palavra a vida inteira, entre esses mundos polarizados. E eu não quero nada com nenhum dos dois, nem com a farsa pseudo-sobrenatural do lado de cá, com o curandeirismo, Deus me livre disso, e nem tampouco com esse intelectualismo burro, insensato, idiótico, arrogante, presunçoso, cheio de masturbação, de gozo de si para si mesmo, que não gera nada, não produz coisa alguma, não alcança ninguém, mas realiza apenas a troca da volúpia intelectual entre os mesmos, uns e outros, jogando ping-pong num estádio vazio, de ninguém vendo. Na maioria das vezes, esses são apelidados de liberais e de progressistas. Do lado de cá, os outros são apelidados de pentecostais, neopentecostais ou curandeiristas. Eu não quero nada com nenhum desses grupos. O meu compromisso exclusivo é andar aqui no chão do Evangelho de Jesus.
na simplicidade e pureza devidos a Cristo Jesus, como Paulo disse aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 10, 11. Para não acontecer, como ele disse, que assim como a serpente enganou os humanos e os levou a um estado de presunção que a gente encontra em qualquer desses polos e afastou-os da consciência de Deus, assim não aconteça com vocês, disse Paulo, em 2 Coríntios 11. Para que não sejais afastados da pureza e da simplicidade devidos a Cristo Jesus. É na pureza e na simplicidade. É por isso que eu faço o que eu faço e faço como faço, do jeito que faço, com a intenção que faço, com a objetividade que faço, porque eu já vivi o bastante para saber que é só isto que interessa. É só isto que muda a mente, a vida, transforma o ser, dá a você a capacidade e o poder para viver e também aquinhoa você com o recurso de receber, de provar, de experimentar a intervenção de Jesus como manifestação real. Porque uma coisa que, antes de tudo, eu quero que você veja, saiba, creia e entenda, é que Jesus não é um discurso. Tampouco é objeto de análises exegéticas, hermenêuticas, intermináveis, que não fazem nascer nada, que não produzem coisa alguma, que não realizam nenhum milagre na vida, que não trazem nenhuma introjeção do divino para a existência e para o coração, que não realizam coisa alguma que se pareça com o que Jesus fez, com o que Jesus manifestou, com o que Jesus ensinou e praticou. Até o ensino de Jesus, eles têm trilhões de reparos a fazer ao que Jesus disse e de aplicações das quais eles partem das realidades contemporâneas, querendo que Jesus caiba nas interpretações a partir dos pressupostos da contemporaneidade, quando é justamente o oposto. A partir da base fundamental, essencial de Jesus, a pedra angular, inafastável, permanente, de aplicabilidade perene, é que eu tenho que trazer a realidade para se chocar com ela e não tentar fazer adaptações de Jesus a qualquer que seja a expressão de pseudociência da modernidade. Mas o pessoal não entende isso nunca ou não quer entender porque dá trabalho. Tem que se converter. Tem que largar e deixar de mão a superstição fetichista para os que estão desse lado, do curandeirismo, do milagrismo, sem conhecimento, sem entendimento, sem realidade, sem sobrenaturalidade genuína, sem existencialidade sincera, sem prática, sem experiência, sem prova, sem o degustar da graça de Deus em si mesmos, como também desse outro lado, aonde tudo não passa de uma aula de anatomia, de um Cristo morto, adifuntado, que fica sendo aberto em reuniões de suposta manifestação elevada de teologia para examinar o baço, o fígado, o coração, como era a circulação de Jesus, tudo era. Porque esse Cristo de cá não é nada mais a não ser um assunto, a não ser um tema de estudo, a não ser uma variável discursiva e que não produz coisa alguma. Por isso eu não quero nada também, nunca quis, não quero e jamais quererei. Quanto mais velho eu fico, menos eu quero qualquer coisa com este ou com aquele lado e mais eu desejo exclusivamente viver o que Jesus fez, manifestou, ensinou
praticou e me ensina a viver, praticar e ensinar, porque Jesus não passou. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não passaram. Ele, isso não é chavão, é verdade. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que eu vou fazer em qualquer dessas falsificações de um lado ou de outro? Que só me tiram do cerne da experiência real de Jesus na minha vida. Porque, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando eu cheguei no meio de vós, eu não me apresentei ostentando sabedoria humana, nem muitos saberes, nem dizendo quantos manuscritos eu li, quanta gente interessante eu ouvi através da boca de Gamaliel, ou no tempo que eu morava em Tarso, onde havia uma das principais universidades do mundo greco-romano e a cultura sobejava e polulava. Ele diz, não foi baseado em nada disso que eu fui até vocês, mas eu cheguei aí em temor, tremor, fraqueza e manifestando o poder de Deus que me habita. É porque não é assim, é porque não é mais assim, é que a gente vê essa Babel horrorosamente desgraçada, tenebrosa, diabólica, cheia de espíritos malignos operando em nome de Jesus de um lado, e cheio do espírito da arrogância, da presunção, da soberba e do espírito de si mesmo, enfatuando o coração desses que se ancoram na sabedoria humana e não no poder de Deus. E um pelo outro, como eu digo a vida inteira, um grupo pelo outro, eu particularmente, não quero troco, não acho que nenhum deles tem qualquer vantagem. Acho que uns são enganadores e milhões de enganados andam com eles, outros são auto-enganados e quase ninguém anda com eles, porque ninguém nem entende o que eles estão tentando falar de si, para si mesmos e uns para os outros. Isto dito, isto posto, olha o que o texto nos diz, como ele é peremptoriamente prático, como ele nos apresenta Jesus de maneira absolutamente tangível, palpável, real, chocantemente próximo. Chegaram do outro lado, e o contexto antecedente diz que foi depois dele ter andado por sobre as águas, chegaram na outra banda. Nesse lugar também apelidado de Genezaré, na Galiléia. O nome, inclusive, é Genezaré, porque tem a ver com os vínculos todos da Galiléia, onde aportaram. E quando eles puseram os pés para fora do barco, o que é que aconteceu? O povo reconheceu Jesus. O que é uma das coisas mais fundamentais, é que o povo reconheça quem é Jesus. O povo saiba o que esperar de Jesus. O povo entenda o que Jesus traz. O povo discirna, a priori, o que pode concentrar como expectação para sua própria dor, angústia, agonia, sofrimento, em relação a Jesus, a chegada dele, ao que ele pode realizar em você e por você e na sua vida. O que nenhum desses grupos aos quais eu aludi faz. O primeiro grupo fala muito de Jesus, mas é um fantasma. É uma fantasmagoria. É uma projeção etérea de um Cristo que não passa de um holograma, de promessas mentirosas. E de um outro lado, Jesus é um defunto. Na mesa das análises textuais, exegéticas, hermenêuticas, da falácia dos muitos saberes, dos delírios, das presunções, das arrogâncias e das
pseudo-compreensões que nem eles próprios entendem uns aos outros, muito menos o povo, jamais verá Jesus através do discurso deles, nem de um nem de outro lado. Ou seja, na maioria das vezes, os que ficam abrindo a boca para falar de Jesus apenas ocultam Jesus. Apenas ocultam Jesus da percepção, da verdadeira gnose, da verdadeira capacidade de introjeção do conhecimento. Porque a palavra conhecer, no Novo Testamento, praticamente todas as alusões a conhecimento e a conhecer nos Evangelhos e no Novo Testamento vem da definição de raiz de palavra, de etimologia, de significado original, que tem a ver com conhecimento experiencial, provar a Cristo em você. Não no texto, não no livro, não nos livros, não nas falas discursivas, mas na vida, aqui, em mim, levando-o enquanto ando, onde entro, de onde saio, onde toco, no que carrego. É isso que faz a diferença total e absoluta. Pois bem, quando o povo reconheceu Jesus, o povo mesmo dá conta de divulgar Jesus. Jesus nunca manda nenhum recado para o povo, você já percebeu? Quem vem me acompanhando aqui desde Mateus, no capítulo 1, e vai seguir comigo até o capítulo 28, sabe Deus se no fim do ano que vem a gente chega lá, mas eu vou ficar com vocês aqui. Com a graça de Deus, espero que você fique conosco, comigo. Você vai ver, observando, e se quiser ler, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, ache um lugar onde Jesus mandou um recado para as multidões. Me apresente um lugar onde Jesus fez uma propaganda. Olha, vão, propagandeiem a meu respeito e digam que eles vão me encontrar no lugar tal, na sinagoga X, na esquina Y. Você não encontra isso em lugar nenhum. As pessoas, quando tocam nele, quando são tocadas por ele, quando o experimentam, quando o provam, quando quer e onde quer que o percebam, que o discernam, que o genuinamente o vejam, elas falam dele para as outras pessoas. Elas mandam chamar parentes, amigos, conhecidos, ficam até começando a fazer oração por inimigos, desejando que eles também encontrem a mesma coisa que elas encontraram. Como diz aqui o texto, quando eles chegaram, o povo reconheceu. O povo reconheceu. Ah, quem me dera que o povo reconhecesse Jesus. Mas o povo cada vez mais não reconhece. Porque os ensinadores, os pregadores, de um lado são grandes mentirosos, ladrões, roubadores, mercenários, lobos vestidos de pele de ovelhas, como disse Jesus. São expressões que Jesus usou, ladrão, mercenário e lobo. Enganadores, vestidos de peles de ovelhas, de um lado. Milagreiros mentirosos. De um outro lado, são os pseudomestres, os entendidos, os que pastoreiam o vento, os que pastoreiam suas próprias sombras, os que juntamente se banqueteiam, curtindo as suas supostas sabedorias que não transformam nem as suas vidas, nem as suas casas, nem as suas famílias, nem a vida de ninguém, nem coisa alguma. Infelizmente, nós existimos há muito tempo sanduichados por essas perspectivas e muito mais agora, onde esse lado de cá se avoluma como um tsunami enorme, com ondas de altura quilométrica, destruindo e arruinando todas as coisas avassaladoramente, e deste outro lado do intelectualismo é o sepultamento do Cristo defunto,
nas falas sem vida, sem experiência, sem fé, sem alegria, sem amor, sem efervescência, sem Espírito Santo, sem certeza da presença de Deus, sem coisa alguma a não ser o culto a si mesmo e a autoconhecimento apreendido para impressionamento dos volúveis, e que são uma quantidade pequena, muito menor do que a do outro grupo. Mas um pelo outro, como eu disse e repito, eu não quero troco. Quando o evangelho, todavia, está sendo praticado, o que acontece é que as pessoas, o povo, começa a reconhecer a Jesus. Eu vejo isso todos os dias da minha vida com Deus, nesses mais de 51 anos, andando e pregando o evangelho da graça de Deus no mundo. Quando o povo começa a reconhecer Jesus, preste atenção em mim, quando o povo começa a reconhecer Jesus, ele mesmo começa a chamar o seu próximo para junto dessa luz, ou para debaixo do aconchego dessa sombra, ou para esse refúgio, ou para esse lugar de graça, de acolhimento, de cura, de misericórdia. O povo, todavia, precisa reconhecer Jesus. E o texto prossegue dizendo, e percorrendo Jesus e os seus discípulos aquela região, que não era uma região enorme, mas era salpicada de pequenas aldeias, de pequenos grupamentos humanos, de cidades mínimas, mas havia um grande pulular de vivência humana naquela região norte do Mar da Galileia. Quando eles começaram a andar e a percorrer, a atravessar os lugares, o povo sabendo o que Jesus era, o que ele trazia, o que ele carregava, quais eram os sinais da chegada dele, da presença dele, o que eles podiam ter de expectativa real, genuína, de esperança verdadeira relacionada a Jesus, eles então traziam as pessoas, traziam os doentes, de maneira extrema, traziam inclusive nos seus leitos os enfermos, os que padeciam de enfermidades tópicas, os que uns sofriam de doenças tópicas e outros padeciam de enfermidades crônicas generalizadas, aquele mal-estar generalizado no corpo, na vida, onde andar, viver, respirar é um grande esforço. Outros eram trazidos por causa das suas dores e doenças tópicas. Mas as pessoas sabiam o que esperar de Jesus. Se em Jesus as pessoas esperassem apenas discursos filosóficos, sabe quantos do povo iriam de fato ouvir e buscar Jesus? Ninguém. A não ser um grupo de intelectuais procurando o masturbatório mais elegante, onde Jesus estivesse falante. Mas o povo só lota esses ambientes da falsidade porque, de maneira equivocada, eles são apresentados a promessas mentirosas e seguem como uma manada sem discernimento. Mas isso indica um fato, é de que o povo quer solução para as suas dores. O povo quer alívio para as suas enfermidades. O povo quer consolação para as suas agonias e desesperanças. O povo quer toques divinos não para lhes fazer cócega nos pensamentos, mas para arrancar com a mão as suas dores mais perversamente instaladas e instauradas no curso dos anos de aflição.
Foi por isso que Jesus não disse: vinde a mim, todos vós, os sábios e os acadêmicos, e os que têm prazer nas discursividades filosóficas, e eu vos iluminarei com sabedorias eternas e perenes, na minha seita gnóstica, imbatível e incomparável. Não. Ele disse: vinde a mim, todos vós, intelectuais ou não, cultos ou incultos, da elite ou do povo de realidades socioeconômicas mais carentes. Vinde a mim, é a energia que caiu. Vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o chamado de Jesus. Mas, pelo amor de Deus, vocês não conseguem entender isso? Que o povo tem em si a capacidade, quando genuinamente é apresentado ao Cristo verdadeiro, ao Jesus real, o povo passa a saber quem ele é. E o próprio povo leva essa mensagem adiante, começa a chamar as pessoas a ele. Como aqui se diz que acontecia. E o que aconteceu, aconteceu porque o que Jesus trazia era verdade. Era a realidade. Era insofismavelmente tangível. Era palpável. Era inquestionável. As pessoas provavam, experimentavam, comiam, degustavam, levavam para dentro de si, viam o resultado prático. Isso era ativado como graça inquestionável dentro deles. A ponto de que traziam essas pessoas umas às outras. Não eram os apóstolos que iam buscá-las em casa. Elas iam dizer: olha, ele chegou, é ele. Isso aqui é verdade. A gente pode conhecer, a gente pode experimentar, a gente pode provar. Nós temos parentes que já foram atingidos. Nós mesmos já fomos. Nós sabemos como ele é. Nós sabemos que ele não discursa, ele faz. E o que ele ensina é para ser praticável. E a prática do que ele ensina é transformadora. Altera, transformoseia tudo, metamorfoseia tudo. É real, é tangível, é operacional. Então, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Isso é outra coisa extraordinária, porque hoje as pessoas correm em todas as direções por causa dos anúncios, das publicidades, das promessas mentirosas, e na sua agonia, dor, aflição, pressa e ansiedade, são alvos fáceis de todos os enganos, porque, como disse Jesus, são como ovelhas sem pastor. E são altamente enganáveis. Mas o que altera mesmo a vida, a sociedade, o ambiente, a aldeia, a cidade, a polis, a experiência humana, a família, é quando as pessoas começam a contar umas para as outras acerca do verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus, e de Jesus vivo, validando, corroborando o ensino honesto, sincero, carregado de fé, de prática, operando pelo amor na vida daquele que fala, e com potencial extraordinário e insofismável
de se tornar realidade na vida de todos aqueles que ouvem e se aproximam, e veem e tocam. Onde quer que eles ouviam que ele estava, para lá iam e para lá levavam os que carregavam carências. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, aldeias, cidades ou campos. A aldeia denota um pequeno povoado, a cidade, uma pequena polis, um lugar de mais elaboração de vida social, política, econômica, ali entre eles. Pois bem, aonde quer que ele estava, inclusive nos campos, nos lugares ermos, lá estavam. Tanto fazia. O importante é se Jesus está comigo, não é aonde eu estou. Hoje em dia as pessoas só querem ir para os lugares grandes, para as cidades, onde tem gente passando pela boca de lobo, daquela porta larga, apelidada de galpão de igreja, onde é fácil o cara ouvir o grito histérico de alguém lá dentro, no microfone posto a toda altura, falando: venha! E você será curada, curada! E vai esse monte de gente da manada lá para dentro. Agora, pouca gente quer ficar nos campos, aonde tem muito menos gente, aonde não corre quase dinheiro nenhum, aonde cuidar dos doentes, enfermos, pobres e necessitados não produz fama. As pessoas querem, na maioria das vezes, especialmente as lideranças, que vivem de engolir os recursos dos pobres, enfermos, doentes e necessitados, querem, de fato, os grandes centros onde a facilitação do roubo e da apropriação indébita é extremamente mais fácil fazê-lo em nome de Deus, em nome de Jesus. E hoje em dia o povo já não reconhece mais Jesus. Qualquer um que chegue falando esse nome, Jesus, pode falar do diabo, que as pessoas vão aplaudir e vão dizer aleluia. Embora toda a descrição combine exatamente com Satanás, com o diabo, com a treva. Mas as pessoas não reconhecem mais Jesus. Elas não sabem mais fazer distinção entre o espírito de Cristo e o espírito do mundo, e o espírito do engano, e o espírito da dissimulação, e o espírito da enganação, o espírito da miragem, o espírito da manipulação. Elas não sabem mais fazer, elas não reconhecem mais Jesus, elas não conhecem o Evangelho. Quantos de vocês aqui comigo já leram Mateus, Marcos, Lucas e João várias vezes na vida, meditando? A maioria das pessoas não tem nem paciência para me ouvir falar 1 hora aqui, dando tudo mastigadinho e explicado para elas. Você não pode falar mais do que 1 minuto, senão elas estão com pressa. Se você falar 5 minutos, elas já foram embora. É porque não estou nem aí. Eu prego o Evangelho e vou pregá-lo a minha vida inteira. Falo coisas pequenas e curtas como quem joga uma isca de verdade para ver se alguns se interessam em cair na rede dessa graça do Evangelho de Cristo Jesus. Mas se ninguém se interessar, é aqui que eu vou continuar ensinando essa palavra para sempre, com muitos, com poucos ou com ninguém. Porque sempre aparece alguém que quer conhecer. E sempre chega alguém que, em conhecendo, quer compartilhar, quer comunicar, quer trazer, quer ajudar outros também. De modo que aonde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças. Uns levavam outros
para junto deles, botavam bem na cara do gol, bem na presença de Jesus. Davam a chance a esses amigos adoecidos, imóveis, incapacitados, como a gente já viu o exemplo daqueles 4 amigos que amarraram um quinto e o desceram até o lugar onde Jesus estava, destelharam a casa e o baixaram exatamente no ponto em que Jesus estava, e Jesus o curou. Quem vem acompanhando comigo toda essa exposição desde Mateus no capítulo 1 já viu isto. Porque esse é o Espírito. O Evangelho está carregado desse tipo de divulgação de Jesus e não outra. Nenhuma artificial, todas têm a ver com o contar da história real do que Cristo fez em mim, e eu sei que pode fazer em você, se você o quiser. E outra vez, isso se repete aqui. Punham esses enfermos nas praças, nas portas, como a gente já viu em outras situações aqui da narrativa do Evangelho, rogando a Jesus que os deixasse, que concedesse, que permitisse que esses enfermos e doentes pelo menos tocassem. Eu gosto da ênfase nessa expressão negativamente superlativa que diz para que pelo menos esses doentes pudessem tocar na orla das suas vestes, para que pelo menos. É interessante e há algo a ser aprendido de maneira simples, porém chocantemente peremptória no que aqui está dito, nesse pelo menos. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. Ao menos. Aí você vê as duas manifestações. Há uma frase que tem alguma redundância nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que dizem que Jesus, meramente pela palavra, essa frase diz que Jesus, meramente pela palavra, curava os enfermos. Meramente pela palavra. Ou seja, eu falo e prego muito a minha vida inteira. São milhões de horas de pregações. Você enfileirasse todos os dias desses 51 anos, e ano que vem 52 anos, pregando esse mesmo Evangelho da graça de Deus, seriam anos e anos e anos de fala contínua. Como no Instagram, quando as pessoas começam a ir te ouvindo e bomba, e viraliza, às vezes eu vejo horas depois de um post que já tem o equivalente a dias de minutagem acumulada. É um post de 3, 4 minutos ou de 2 minutos, mas tantas milhares, às vezes até milhões de pessoas já assistiram, que em pouco tempo já tem um acumulado equivalente na sua soma contínua a dias de fala. Mas eu estou me referindo aqui àquilo que se faz um dia depois da outra, não no acumulado das visões, das visualizações, nem das audições, mas da experiência de um ano depois do outro, de um dia depois do outro, de tempos e eras, continuamente, perseverantemente, sem desistência, sem retroação. Meramente pela palavra, Jesus curava. Isso prova apenas uma coisa. O pessoal do TikTok já está caindo aqui, estão nos últimos minutos, faltam mais 4 minutos e 42 segundos para vocês. Vão logo para o YouTube para não perderem tudo. Pois bem, o que prova que a palavra tem poder. Quando ela não é um discursozinho intelectual, enfatuado,
não é de palradores, faroleiros, que ficam falando e orgasmando as suas pseudo-sabedorias, ciências, teologias ou filosofias, que não curam ninguém. Quando é palavra do Evangelho, com a energia do Evangelho, com o poder do Evangelho, com a frequência espiritual do Evangelho, com a coerência do Evangelho, com o amor de Cristo presente emanando a palavra que sai da nossa boca, e quando ela vem carregada de fé, de esperança, de graça, de certeza, indicativa do caminho, não é apenas gritaria, mas verdade, meramente pela palavra, as pessoas são curadas. Eu estou chegando de São Luís do Maranhão. E quantas centenas de pessoas no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite me falaram aos ouvidos. Eu fui curada meramente te ouvindo, eu fui curado te ouvindo. E curados de quê? Das realidades mais impensáveis. Muitos deles foram curados desde distúrbios na mente, na alma, nas emoções, nos afetos, no coração, a doenças tópicas ou enfermidades crônicas. Acontece com todo mundo? Não necessariamente como nos dias de Jesus. Não foram todos os doentes que foram curados, não foram todos os mortos que foram ressuscitados, não foram todos os agonizantes que foram consolados, mas todos quantos ouvindo creram, vendo creram, reconhecendo creram e vieram e se entregaram. Aí se diz, então ele curou a todos os que nessa condição diante dele se apresentaram. E não venha, portanto, com essas perguntas cansativas e idiotadas, para as quais eu já não tenho mais nem tempo nem idade. Por que Deus não cura o mundo inteiro? Para com isso, cara. Apresente-se você diante de Deus, para ser curado você das suas doenças e enfermidades. A pior de todas elas é essa incredulidade promovida pela sua estupidez e dureza de coração. Pois bem, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes. Aí eu disse que, de um lado, a gente tem a recorrência da frase que diz: e foram curados, e Jesus os curava, e Jesus curava meramente pela palavra. Quando a palavra é, como eu descrevi há pouco. Do outro lado, a gente tem essas outras pessoinhas com mais dificuldade de compreensão, de entendimento, com mais limitação cognitiva, com um pouco mais de bloqueio de maneira intelectiva. E Deus atende em Cristo Jesus a cada um conforme a capacidade de cada um, conforme as possibilidades e recursos de cada um. Recursos interiores, não são materiais, são recursos mentais, recursos psíquicos, recursos espirituais. Cada um se apropria do mesmo cálice de salvação de acordo com a possibilidade de posse, conforme o recurso interior que projetam, que manifestam diante de Deus. E nesse caso, essas pessoas simples lá do norte do lago de Genezaré, do Mar da Galileia, pediam que pelo menos Jesus consentisse, Jesus deixasse que eles viessem e lhe tocassem na orla das vestes. Pelo menos permitissem que ele tocasse na orla das suas vestes. Existem essas pessoas do ao menos que. É o pessoal do ao menos. O pessoal do ambiente mais superlativo,
que tem chances de apropriação mais abstrata, quando você anuncia o evangelho real, poderoso, verdadeiro, da graça de Deus, eles são curados e atingidos meramente pela palavra. Aí a palavra usada, o superlativo usado é o meramente. Tão somente. O que projeta essa distensão de graça divina na direção das pessoas. Meramente pela palavra. Aqui é, ao menos lhe tocassem na veste. Mas são equivalentes, são superlativos extremados da mesma perspectiva. Aí você diz, e essa coisa de ao menos lhe tocar nas vestes, Caio, não é superstição? Não é fetiche? Não é mirabolância supersticiosa? Não é tão somente uma materialização como qualquer outro grupo da Terra faz, no sentido do estímulo à construção de alguma coisa considerada fetichisticamente sagrada, portanto, emanadora de algum poder extraordinário, algum santo grau de emanação. Não, com Jesus não tem nada disso. Não teve, não tem, não terá. Quem quer que te apresente isso está te enganando. Mas por que então, você pergunta? Por uma razão simples. Quem estava sob aquelas vestes era Jesus. Não era o teu pastor, mentiroso, aproveitador. Não era o teu sacerdote dissimulador. Não era o teu líder espiritual, seja ele pastor, sacerdote, pai de santo, mãe de santo, médium, manipulador, porque manipuladores você tem em todos os lugares, em todos os grupos. Todos os que mexem com o divino, com o sagrado, se não tomarem cuidado, acabam se tornando profissionais manipuladores, e quando são amantes do dinheiro, então tudo se transforma apenas em enganação e em pretexto para provocar sua atenção e arrancarem de você até a sua própria alma. Deu para você me entender? Mas são polos de mesmas possibilidades. Quando a pregação, quando o discurso não é falação, mas vem carregado da energia, do poder de Deus, vem eivado pelo Espírito Santo do Evangelho, manifesto no Evangelho, Espírito de Cristo, meramente pela palavra, como agora aqui, enquanto eu estou falando. Tem centenas de pessoas com histórias que terão para contar de como foram curadas pela palavra, como foram curadas meramente pela palavra, como foram curadas meramente pela palavra. Do mesmo modo em que tem outros que contam a mesma história hoje. Eu não tive coragem de falar com o senhor, era tanta gente, tanta gente, tanta gente. Pessoas que fazem como aquela mulher do fluxo descrita aqui em Marcos, 2 capítulos antes, Marcos 5. Se eu ao menos lhe tocar na orla das vestes, eu já ouvi isso tantas dezenas, centenas de vezes. De pessoas que depois te escrevem, depois te contam, depois te encontram e dizem, olha, eu criei no meu coração que você iria orar por mim, iria trazer uma graça divina para a minha vida, mas eu cheguei lá e não consegui ter nem energia para entrar naquela fila. Então eu vim por trás, sejam em ambientes onde elas vieram pelos bancos, pulando, atravessando, serpenteando até chegar em você, seja em ambientes públicos. Quantas vezes em que a pessoa, no silêncio da sua timidez ou da circunstância que a fez limitar-se, não chegar até você e pedir, ora por mim, mas fizeram algo
vieram por trás, não, crendo não em ti, não em mim, muito menos em mim. Mas tocaram em você como quem toca em Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu senti, vi, discerni, o teu amor vibrou dessa pessoa para mim, emulou tua graça em mim. Eu percebi, fui tocado, foi tangido pelo impacto de tudo que daí vazou na minha direção e na direção de todos. E eu peço que tu me cures, que tu me libertes, que tu me tires desse poço profundo, desse pânico agônico. E quantos me dizem que foi instantâneo? Continua a acontecer, continuará a acontecer. Com Jesus aconteceu no caso daquela mulher, aqui nesse texto explicitamente, rogando-lhe que consentisse, que permitisse que ao menos tocassem nas suas vestes. E essa generosidade de Jesus é que é maravilhosa. Ele entende que tem gente do ao menos. Ele sabe que tem gente que recebe e toma posse meramente pela palavra. Mas tem gente que precisa vir pegar em alguma coisa. Pelo limite das suas próprias vidas, consciências, histórias, da sua própria cultura, da sua própria impregnação mental ou da sua própria limitação sensorial. Tem gente extremada na percepção que meramente pela palavra é tangida e é curada, e tem outros que tem que ao menos chegar e ver, e tocar, e se aproximar. E a graça dele estende os dois polos dessas perspectivas humanas. Ao menos o deixasse, ele deixou. Ele deixou. Esses líderes, pastores, intelectuais, acadêmicos do discurso jamais deixariam que alguém viesse, até porque não tem ninguém impressionando-se com o que eles dizem, pregam e falam, a ponto de que saiam dizendo: dele eu senti, vazou o poder dele, para mim. Não, é só um cara legal, uma menina legal, fala umas palavras legais. E são convertidos de outros que procuram esses apenas porque é uma coisa mild, amena, legal. Não faz mal a ninguém. Não me cura, mas não me adoece. No melhor das hipóteses é isso. Mas não existe essa emulação, essa vibração, essa certeza, essa provocação, essa explosão do dunamis, do poder do Espírito Santo no coração. E tem esse outro lado, do ao menos lhe trocassem. E ele permite. Foi com Paulo que aconteceu a mesma coisa em Éfeso. Você lembra? Atos, capítulo 19. Que lenços, roupas e objetos do uso pessoal de Paulo, ficavam tão impregnados da energia psíquica, da energia espiritual, da energia de graça, porque eu vazo energia, eu sou energia. O Espírito de Deus, emulando-se em mim, provoca camadas e camadas e camadas e bombas de energia. Não sou eu quem produz isso, mas é Ele em mim quem deflagra esses círculos concêntricos de graça, de emanação que vai tangendo, tocando, emulando, invadindo, pervadindo pessoas, mentes e consciências. E eu não falo isso porque eu li num livro, eu vejo na minha vida, a minha existência inteira, eu sei o que eu estou dizendo a você. Isso aqui não é teologia estudada, é decorrência de observações vividas, é o que eu compartilho com você. E ele deixa.
Como deixou lá em Atos 19, Paulo não fez daquilo, todavia, campanhas. A gente começa a criar fetiche, é quando começa a fazer campanha. Imagina só, a campanha do lenço de Paulo em Éfeso. Ou das roupas de Paulo. Paulo ganhava roupa só para passar um dia com ela, pregar uma vez com ela e depois ela era sorteada, leiloada, se fosse desses grupos que eu comecei descrevendo hoje, do fetichismo, do curandeirismo. Iriam leiloar a veste de Paulo ou cortar em pedacinhos a veste com energia emanada. Iria se transformar em negócio pervertido, adoecido, feiticeiro e de magia negra e diabólico na mesma hora. Porque onde quer que não haja essa genuinidade do que se concentra em Jesus e por causa de Jesus, e do Jesus que é, não do Jesus que foi criado, inventado, projetado, hologramado e apresentado como uma falsificação estelionatária para as pessoas, quando é o Cristo real e ele permite, isso acontece nos corações simples. Tem que ter um coração simples, puro e simples. Na simplicidade e na pureza devidos a Cristo Jesus. A mesma coisa você encontra em Atos dos Apóstolos, sobre a sombra de Pedro. A sombra, a projeção da sombra de Pedro. Eu estou aqui sob luzes, mas elas são tão equilibradas, ó, ali eu estou vendo uma sombra minha lá longe. Mas tem tanto rebatimento de luz contra luz justamente para não causar sombra. Se fosse uma única luz, ia ter uma grande sombra. Eu estou usando isso aqui como ilustração. Lá em Atos 5, era tanta gente doente e enferma que quando Pedro subia na direção do templo, eles estavam morando em Jerusalém, foi logo depois do Pentecoste, nos dias e meses seguintes, que eram tantos os doentes que aqueles que tinham fé, seus parentes, colocavam os leitos nas ruas de Jerusalém ou nas escadarias de Jerusalém na direção do templo ou no átrio do templo, para que Pedro, quando passasse sob o sol da manhã ou do meio-dia ou das 3 da tarde, ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles, não porque a sombra de Pedro tem poder. Hoje em dia, você vê pessoas fazendo as maiores invenções de misticismo diabólico, baseado no seu poder e na sua sombra. Mas Pedro nunca creu que a sombra dele tinha poder nenhum. Ele apenas sabia que aquelas pessoas estavam indo ali porque identificavam nele uma pessoa que estava cheia do Espírito de Cristo Jesus e andava na luz. E andava na luz. E andava na luz a tal ponto de que até a sua sombra projetava a graça de Jesus. Preste atenção. As pessoas colocadas para que pelo menos a sombra de Pedro sobre elas fosse projetada, não criam nem em Pedro nem na sombra de Pedro, mas criam no Espírito de Cristo que habitava a Pedro e sabiam que Pedro andava na luz, na única luz que fazia a projeção da sombra que os curava. E quando é nessa simplicidade, nesse espírito, não há fetichização, nem produção do elemento sagrado fetichizante, mas é apenas a manifestação da força santificante da presença de Jesus na vida. E agora, Senhor Jesus, eu peço que isso que eu falei aqui tenha chegado, tenha entrado, tenha invadido a consciência, a fé, tenha educado a fé, tenha dilatado, tenha enraizado, tenha ancorado a fé
nos lugares celestiais mais sublimes de Cristo Jesus. Para que muita gente que me vê nos campos, nas aldeias e nas cidades, meramente pela palavra seja curado, ou meramente pelo olhar do sol, ou meramente pela contemplação do teu milagre que faz desabrochar flores no chão da terra, ou meramente pelo partir do pão com gratidão, ou meramente pelo receber comungante, sincero e verdadeiro desta oração, sejam igualmente curadas de todos os seus males e de todas as suas enfermidades. Quando tu assim queres, e quando nós chegamos com pureza de coração, assim crendo, e assim querendo, e assim buscando, e assim nos entregando, é o que eu te imploro, sabendo que assim é, em nome de Jesus. Amém.